Boa noite. Todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas, aos frequentadores da casa, sejam bem-vindos para mais uma noite de estudo da doutrina consoladora. Hoje teremos nosso irmão Taua Gomes, da Casa dos Humildes, e para nossa sorte, da nossa casa também, que vai nos trazer o tema Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, um grande divulgador da doutrina e que tem uma bela história de vida e deixou um legado importante para a doutrina dos espíritos. Mas antes de começar os trabalhos, vamos esquecer os problemas externos, vamos nos elevar ao alto para que possamos nos harmonizar com o mundo celestial, colaborando com a espiritualidade amiga da casa, que já preparou este ambiente para os estudos da noite. Rogamos a misericórdia de Deus pelo mundo onde haja dor e sofrimento, guerras, as dissensões dos homens contra os homens, que tenham as suas consciências esclarecidas pela luz divina e que a nossa doutrina alcance a cada um deles e cada um de nós para que possamos galgar os degraus da evolução, principalmente na prática do bem, do amor, seguindo o nosso Mestre Jesus. Assim, em prece, eu passo a palavra ao nosso irmão Taua, pedindo a todos que desliguem seus celulares para que não quebre a harmonia do ambiente. Muita paz. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade de divulgar a doutrina espírita. E segundo Martins Peralva, divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de divulgar essa doutrina maravilhosa, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração. E meu coração fica em festa, porque, segundo André Luiz, toda reunião espírita é um banquete de luz. Feliz daquele que aqui está, conectado com os nossos guias espirituais, neste laboratório do mundo espiritual, que nossos olhos físicos não imaginam o que aqui acontece. Quantos espíritos aqui, tirando de cada um de nós a energia necessária, o ectoplasma, para ajudar tantas pessoas. Um assalto na esquina, um doente no hospital, um filho nosso que ficou em casa, e os espíritos vivem nesse laboratório, tirando essa energia de cada um de nós para nos ajudar e nos proporcionar uma vida melhor. Então, eu queria que nosso irmão conectasse aqui para a gente. Bom, então nós vamos falar hoje sobre Leon Denis, que é o apóstolo da doutrina espírita. Segundo os espíritos, Leon Denis, ele veio preparado para, caso Allan Kardec, que é o nosso codificador, não desse conta da sua obra, Leon Denis estava preparadíssimo. Porque até Allan Kardec pergunta ao Espírito Verdade, mas se eu não conseguir realizar esse trabalho, e o Espírito Verdade disse que Deus não deixa a sua obra na mão de um homem só, porque outro viria substituir, caso ele não cumprisse sua missão. Embora o professor Hipólito Leon Denis Rivail concluiu realmente a sua obra maravilhosa. Mas Leon Denis veio também para esse trabalho magnífico, e ele trouxe para todos nós uma contribuição que muitos de nós não têm nem a capacidade de compreender, porque hoje o conhecimento da doutrina espírita também está
é um resultado dessas obras maravilhosas desse homem inigualável que nós vamos falar sobre ele hoje. Então, Leon Denis, ele nasceu no dia 1º de janeiro de 1846, na França, e desencarnou no dia 12 de abril, com 81, de 1927. Então, 81 anos de trabalho. Ele foi um pensador espírita, médium, e um dos principais continuadores do espiritismo, conforme nós falamos, ao lado de Gabriel Delane e Camille Flammarion. Camille Flammarion, todos nós sabemos que no dia 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec ia lançar o primeiro livro dos Espíritos, esse jovem Camille Flammarion estava naquela livraria do senhor Danty e viu aquele livro e ficou: mas quem é esse Allan Kardec? Que ele não sabia quem era, porque nós sabemos que Allan Kardec é um pseudônimo, um nome que ele tinha na encarnação anterior, e ele colocou porque ele já tinha várias obras, não queria confundir as pessoas achar que essa obra, o Livro dos Espíritos, era dele. Na verdade, ele foi o codificador e, ao mesmo tempo, um coautor, porque nós vemos no Livro dos Espíritos vários trechos de Allan Kardec também dando sua opinião nessa obra magnífica. Então, Leon Denis veio numa situação muito difícil. Sua casa era humilde, assim como os pais Josefine, que era materialista, e a sua mãe, Ana Lúcia Denis, que era espírita. Desde cedo conheceu, por necessidade, os trabalhos manuais e os pesados encargos da família. Então, Leon Denis teve uma vida muito sacrificada pela pobreza, pela a própria situação, a fome, a dificuldade de se manter na vida, mesmo jovem, mas nunca deixou de ser um jovem sonhador, um jovem que trazia no seu coração uma bagagem intelectual muito grande, que ali estava preparado para trazer a missão que ele aqui veio fazer. Aos 12 anos, concluiu o curso primário, mas a situação modesta de sua família não lhe permitiu grandes estudos. Desde cedo apresentava problemas com a saúde física, principalmente nos olhos. Ele chegou ao ponto que, quando tinha 81 anos, ele aprendeu a leitura do Braille cego, né? Para poder ler, para poder concluir o trabalho dele, que ele não enxergava mais nada. Naquela época, a dificuldade era grande. E ele sempre foi uma pessoa que teve problemas de saúde. Mas, apesar de tudo isso, ele era um jovem sonhador. Ele tinha dentro da sua alma esse sonho desse mundo espiritual de onde ele veio, lá dentro do seu coração, e tudo que ele falava, ele se manifestava de uma maneira poética, gostava de música, de livros, só vivia nas livrarias pesquisando, porque ele era um sábio, um homem que tinha aquele desejo de cultura, de buscar o aprendizado pela sua própria natureza. Quando ele tinha 16 anos, destacou-se como um dos melhores oradores e dos mais ardentes propagandistas. Isso no caso da profissão dele, que ele vendia produtos de couro, viajava muito. E isso contribuiu bastante para a sua cultura, para sua maneira de ser, porque ele tinha um conhecimento muito grande, a facilidade da oratória. E ele, com 16 anos, já se destacava, porque quando ele abria a sua boca, o coração tomava conta, com a sua maneira belíssima de ver a vida, de ver por que nós estamos aqui, por que sofremos. Com 18 anos, tornou-se representante comercial, o que o obrigava a viajar, conforme nós falamos. Até a sua velhice, ele continuou nessa jornada de viagem sempre. Mas, quando ele tinha 18 anos, o chamado acaso que não existe fez com que sua atenção fosse despertada para uma obra de título inusitado. Esse livro era o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec.
Então, aos 18 anos, Leon Denis já se aprofunda e vejam o que é que ele diz depois de ter conhecido essa obra maravilhosa, para ver a grande alma desse homem, porque ele, com 18 anos, já percebia, neste livro, encontrei a solução clara, completa, lógica, acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme, a teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas, afirmou Denis. Então, veja um jovem com 18 anos, lendo o Livro dos Espíritos, se impactou diante daquelas verdades, daquela leitura simples, como a doutrina espírita é realmente, que transforma cada um de nós, porque faz com que o nosso raciocínio seja lógico, e a fé em cima da lógica, a fé em cima da razão, nós vamos ter uma fé inabalável, segundo a própria doutrina espírita nos ensina. Então, a prova disso é Leon Denis, com 18 anos, já percebeu tudo isso. Mas os desafios foram grandes, enfrentados por ele. A vida na dificuldade material que ele tinha e, além do mais, o materialismo e o positivismo dos que olham para o espiritismo com ironia e risadas, muitas vezes, além dos adeptos das demais correntes religiosas, que, juntamente com os ateus, buscavam ridicularizar e enfraquecer a doutrina dos espíritos. Nós vemos hoje como é difícil, muitas vezes. Quantos amigos eu já perdi, que era amigo assim, de repente soube que era espírita, já muda a relação com você, já fica com medo. Esse cara deve ser alguma coisa esquisita, mexer com o demônio, muita gente tem esse preconceito, na verdade. Imagine na época de Leon Denis, o grande desafio. E Leon Denis, um jovem, entrou de pés e alma dentro da doutrina espírita, e ele passou a colaborar, e ele foi convidado, quando pela primeira vez ele conheceu o professor Hippolyte Leon Denis Allan Kardec, que viria para a sua cidade. E naquele momento, devido à Revolução Francesa, existia uma dificuldade grande de se reunir pessoas. Era necessário o governo permitir as pessoas que iam se reunir naquele teatro para assistir à palestra do professor Hippolyte Leon Denis Rivail, Allan Kardec. E ele, jovem, ficou encarregado, porque o governo impediu aquela palestra de Allan Kardec, porque tinha 100 pessoas, não podia se reunir 100 pessoas, questões políticas da época. E Leon Denis foi escolhido para ficar na frente daquele teatro, onde seria a palestra, para os 100 convidados. Quando chegasse na frente do teatro, ele encaminhava, dizia: a palestra vai ser na casa da residência do senhor fulano, que era um espírita lá em Paris. E ali ele ficou. Quando chegou o último convidado, já em cima da hora, ele encaminhou e disse: olha, a palestra não vai ser aqui, vai ser nessa residência. E saiu na frente correndo para ver pela primeira vez Allan Kardec. Ele conta que quando entrou naquela casa, tinha acabado de chover, mas o jardim molhado, as plantas pisadas de tanta gente que estava naquela casa. E ele viu a lua nesse momento, depois que a chuva passou, clareava o rosto de Allan Kardec em cima de um local que ele falava para as pessoas. E ele teve o primeiro contato com Allan Kardec, o seu mestre, que ele ficou ali entusiasmado, que ele não conhecia. E ele diz que Allan Kardec tinha uma voz metálica e suave, e calma e bondosa. Não tinha essa carranca que nós vemos nos livros, o livro dos Espíritos, as obras espíritas, nós vemos aquela fisionomia de Allan Kardec fechada, né? Ele falou esse detalhe, que Allan Kardec não era dessa forma. Ele era uma pessoa delicada, uma voz metálica, e atendia todas as pessoas naquela palestra. Então, foi uma experiência que Leon Denis veio trazer para a gente sobre isso. Mas a dúvida, o ceticismo, o deboche das pessoas era um obstáculo na sua caminhada, mas ele sempre em frente, um verdadeiro trabalhador
Porém, como um paladino, Denis enfrentou as tempestades. Os companheiros invisíveis colocam-se ao seu lado para encorajá-lo e exortá-lo à luta. Coragem, amigo, diz-lhe o espírito de Jeane. Estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás só. Meios te serão dados em tempo para bem cumprir da tua obra. Os bons espíritos já se aproximavam dele e diziam que ele tivesse coragem. E quantas vezes ele foi inspirado por Joana d'Arc, espírito, que era um daqueles espíritos que o acompanhavam, que eram um dos mentores espirituais dele. E logo mais ele tem um contato no dia dos mortos, dia de finado, dia 2 de novembro de 1882, pela primeira vez, ele entra em contato com Jerônimo de Praga, que diz ser o seu guia espiritual, e que contasse com ele, com ajuda, assim como foi dito. Manifestações pela primeira vez daquele amigo e pai espiritual. Durante 50 anos, nada mais do que Jerônimo de Praga é o guia espiritual de Leon Denis. Então, nós vemos a capacidade de Leon Denis para ter um guia espiritual à altura de Jerônimo de Praga. Então, nós vemos a missão. Vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás de ti para te sustentar. São Jerônimo de Praga diz para ele, e ele, com a ajuda de Jerônimo de Praga, começa a escrever suas obras maravilhosas. Então, são várias obras de Leon Denis, eu trago alguns aqui para que a gente tenha uma ideia, mas só lendo, meus irmãos. Eu gosto muito de ler obras espíritas, depois de alguns anos, estou lendo novamente, depois da morte, e como a gente vê de maneira diferente. Quando você passa muito tempo sem ler uma obra espírita, você vai ler, você vê, puxa, eu não tinha visto dessa forma. Isso é uma prova que nós vamos compreendendo melhor a nossa capacidade de compreensão. Então, devemos reler as obras espíritas. E uma delas que eu estou maravilhado agora é esse Depois da Morte. Esse livro, Depois da Morte, espetacular. Nós sabemos a história de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, que era um cristão, coroinha da Igreja Católica, e ele, desde criança, também foi um homem exemplar, um garoto exemplar, trabalhador. E ele, lá para os padres, ficava perguntando sobre o Evangelho, porque ele estava à frente dos trabalhos na igreja, aquelas reuniões que Eurípides Barçanufo estava à frente para fazer aquela reunião nas igrejas, conforme ele trabalhava. E o padre disse que não, que a igreja na época não permitia que o evangelho, ou seja, pudesse uma pessoa comum ler o evangelho, só os padres, só a igreja poderia. E o padre viu o interesse tão grande de Eurípides Barçanufo que doou a ele o evangelho. Mas Eurípides Barçanufo não entrava na cabeça dele as bem-aventuranças de Jesus. Como é que nós vamos compreender as bem-aventuranças de Jesus? Se alguém te bate na tua face direita, dai a tua face esquerda. Se alguém te convida para dar um passo, dai 1000 passos. Ou seja, deixai pai e mãe e segue a tua vida. Pega a tua cruz e segue. Então, essas bem-aventuranças de Jesus, bem-aventurados que sofrem, não entravam no coração de Eurípides Barçanufo. E Eurípides Barçanufo tinha um tio chamado Tio Senhor, que tinha um centro espírita numa fazenda perto de lá da cidade onde ele morava, que o convidava sempre para ir. E Eurípides dizia, mas tio, isso é uma religião do demônio, saia disso. E o tio dele, quando ia dormir na casa dele, viajava à noite, ia dormir lá, às vezes, na cidade de Eurípides, e ele pedia à mãe para botar a cama do tio dele no quarto, para convencer o tio dele a deixar de ser espírita. Veja só, Eurípides Barçanufo. Foi aí que um dia, depois já era tarde da noite, que ele tentava convencer o tio a fechar aquele centro espírita.
O tio disse, bem, meu filho, eu não tenho a inteligência que você tem, porque ele era praticamente um analfabeto, o tio dele. Mas tem essa obra, e deu justamente depois da morte, esse livro, a Eurípides Barçanufo, que mudou a vida de Eurípides Barçanufo. E ali o tio foi dormir, Eurípides ficou lendo. Quando o dia amanheceu, o tio acorda, vê Eurípides ali lendo aquele livro todinho, de mais de 300 páginas, ele leu todo. E ali ele se transformou e aceitou e assistiu uma reunião mediúnica lá na fazenda do tio dele. Pegou um cavalo com um amigo, viajou quilômetros, chegou lá. Gente, eu estou falando, parece até que a palestra é sobre Eurípides Barçanufo, mas é um ser maravilhoso que foi em cima de uma obra de Leon Denis que ele se transformou. Por isso que eu estou falando, trazendo aqui. E quando ele chega a cavalo na fazenda, ali, aquela comunidade pequena, o centro espírita estava lotado, não tinha um lugar, tinha 2 lugares reservados. E Eurípides perguntou ao tio, mas 2 lugares? Porque os espíritos disseram que vinham 2 pessoas assistir a reunião hoje. Então, Eurípides, que foi ali para questionar, para ver se era verdade mesmo, ficou ali pensativo, mas já ficou impactado, porque ali os espíritos já tinham dito que eles vinham. Como é que o espírito sabia que eu vinha? Então, quando começou a reunião, Eurípides Barçanufo mentalmente disse, bem, se a doutrina espírita é verdade conforme o livro Depois da Morte de Leon Denis, eu quero que João Evangelista venha me explicar sobre as bem-aventuranças de Jesus. Vejam só, pediu logo quem? João Evangelista, o apóstolo amado de Jesus. E ele não pediu outra pessoa, não, pediu ele. E outra coisa, escolheu mentalmente, ele viu qual era o médio, e ele viu aquele que não tinha, era analfabeto, não sabia escrever nem a letra O, ele sabia escrever, disse, eu quero que João Evangelista venha por tal médio, apontou para o médio, e me explique sobre o sermão, as bem-aventuranças de Jesus. Pois bem, começou a reunião, aquele médio analfabeto recebe João Evangelista e dá o maior discurso da vida que Eurípides Barçanufo fez Eurípides Barçanufo transformar a sua vida graças a esse livro maravilhoso. Nesta obra, Leon Denis realmente fala do coração da criatura humana, conduzindo-a a meditar séria e proveitosamente sobre tão profunda indagação em sua conclusão. Assevera-nos Denis que o Espiritismo esclarece o passado, ilumina as antigas doutrinas espiritualistas e liga sistemas aparentemente contraditórios. Ele foi vendo que o Espiritismo ele está abrangendo todas as religiões, ele é o futuro das religiões, porque a doutrina espírita não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões, segundo o próprio Allan Kardec vem dizendo para todos nós. Então, outra obra magnífica que eu aconselho que vocês, se tiverem um tempo, leiam em casa, Cristianismo e Espiritismo. Aí ele vem falando a partir do relato histórico da trajetória do cristianismo. Leon Denis apresenta a origem dos evangelhos, a comunhão dos primeiros cristãos com os espíritos e os fenômenos espíritas presentes na Bíblia. Então, ele vai vendo como o Espiritismo está presente. É a terceira revelação de Deus, prometida por Jesus, e ele vem mostrando, comprovando de forma lógica, racional, em todas as obras, ou seja, fazendo uma obra magnífica, ajudando a doutrina espírita hoje chegar ao patamar que se encontra e ao patamar que vai conseguir, porque imagine todos esses espíritos reencarnado hoje na Terra, reencarnando, talvez, quem sabe, Leon Denis pode estar reencarnado, se preparando para trazer novas ideias, trazer uma sustentação mais lógica, inigualável, para que a fé do ser humano se estabeleça em todos os pontos do planeta, reforçando o princípio de que as diretrizes espíritas e cristãs são, na verdade, perfeitamente ligadas como uma única doutrina. Veja só, sempre ele mostrando o espiritismo por trás das religiões, mostrando a função da doutrina espírita que vem trazer
a grande transformação que o ser humano tem que fazer, porque a proposta da doutrina espírita é transformar o coração de cada um de nós. Então, outra obra dele, Espíritos e Médiuns, maravilhoso para quem está querendo saber sobre a mediunidade. Ajuda realmente a gente entender realmente qual é esse processo da humanidade. Esta obra é um excelente resumo dos estudos que o mestre fez sobre a mediunidade, sendo o seu uso indicado principalmente para os iniciantes da doutrina que queiram dedicar-se à atividade mediúnica. Quantas vezes nós estamos participando de uma reunião mediúnica? Eu nunca me esqueço que eu ia para a reunião mediúnica. Para começar, não era num centro, era numa residência, então eu não tinha conhecimento ainda disso. A gente chegava, a pessoa que sentava na mesa botava um copinho debaixo do meu pé e um copinho debaixo do pé da minha esposa. Eu ficava sem saber o que era aquilo, né? Assim, aquelas manifestações que a doutrina espírita não ensina isso a ninguém. Por isso, essa obra vai nos dar a segurança de um trabalho mediúnico, porque todos nós sabemos, o nosso irmão mesmo falou sobre não acrediteis em todos os espíritos, que é um aconselhamento dos espíritos próprios, porque nós podemos ser enganados, porque quem são os espíritos que aqui estão, senão as almas daqueles que viveram na Terra? Homens bons, homens mediamente bons e outros até não bons estão aqui à disposição daquele que vai fazer uma reunião sem se preparar ou se preparando para ter a companhia dos bons espíritos. Então, outra obra maravilhosa, Joana d'Arc, médium. Joana d'Arc, como eu falei no começo, foi uma das mentoras espirituais de Leon Denis. E tem uma obra dela, Joana d'Arc, narrada por Joana d'Arc mesmo. Então, a médium Hermance Dufour recebeu a própria Joana d'Arc falando da vida dela. Então, uma obra fantástica de se ler também, que é um trabalho feito junto com o Leon Denis. Este livro fundamental, a missão da heroína Joana d'Arc, baseado nos preceitos espíritas, tendo como princípio o fato de ela ter relatado visões de alguns santos, podendo se comunicar com eles. O autor narra sua história explicada pelo Espiritismo, colocando Joana d'Arc como uma poderosa médium, um Messias, na verdade. No Invisível, fantástico esse livro, vai mostrar o que acontece, está acontecendo, por exemplo, aqui, que nós não estamos vendo, mas caravanas de espíritos descem aqui agora, cada um vem, nosso guia com a nossa papeleta, já sabe o que nós precisamos. Aí sempre, às vezes, quando eu vou no centro espírita, que tem ajuda, aí minha esposa diz, mas meu filho, peça ajuda dos espíritos, não vai fazer palestra? Aí eu digo, não, os espíritos não já sabem o que eu tenho, não já tem uma papeleta. Isso não deixa de ser uma vaidade, um orgulho nosso. E ela diz, mas você tem que pedir, porque a mão é para pedir realmente. No momento que você tem humildade de pedir, você é ajudado. Mas se você já acha que é obrigação dos espíritos estar vendo na sua papeleta para trazer o que você tem direito, é uma vaidade realmente, e nós cortamos a ajuda muitas vezes. Eu falo tudo isso porque aprendo todos os dias e acho que todos vocês também aprendem com o dia a dia de cada um de nós. Então, esta obra é indispensável aos médiuns e estudiosos da doutrina espírita. Nela, o autor compôs um tratado de espiritismo experimental, no qual, além de estudar as leis que regem as comunicações do mundo invisível com o mundo material, apresenta inúmeros casos espíritas pesquisados pelos sábios e as conclusões a que eles chegaram. Então, a obra maravilhosa, que quem quiser se aprofundar, pode ir. Outra obra, o Além e a Sobrevivência do Ser. Então, ele fala sobre realmente a sobrevivência. Dá uma explicação que não tem dúvida. Depois que você lê um livro desse, você sabe que a morte não existe, porque ele mostra de forma lógica, racional, clara, e que não tem dúvida na cabeça. É aquela fé que nós sabemos que não tem outra situação diferente, porque ali está realmente a lógica, a razão. Este livro comprova a sobrevivência do espírito após a sua experiência do mundo material, citando as investigações e as experiências de cientistas
de renome como William Crookes. William Crookes trabalhou durante 3 anos com o espírito que se materializava na frente dele, fotografou, tirou mecha do cabelo desse espírito. Ou seja, durante 3 anos, ele sempre fazia experiência. Ele que é o conhecedor da matéria radiante, nós conhecemos o estado da matéria sólido, líquido e gasoso. E William Crookes, ele acrescentou a matéria radiante, estudando realmente a energia, ou seja, a matéria que nós não vemos. E explica hoje como é que se constrói galáxias, como é que se constrói, por exemplo, um sistema solar, se não na explosão do Big Bang. Nada mais é do que essa energia que o William Crookes descobriu, que vai em movimento, de repente ela se condensa e dá aquele estrondo e se forma em matéria, que nós estamos aqui, em mundos materiais. Depois de um ciclo, que a matéria tem um começo, meio e fim, essa própria matéria vai atingir um vórtice tão veloz que ela vai se desintegrar e voltar a ser matéria novamente, e ainda acontecem os buracos negros que a ciência fica sem saber o que é. Aquela matéria que desapareceu ficou um buraco negro, mas ela continua tão viva quanto antes, graças ao conhecimento que a ciência vem nos mostrando. O Espiritismo e o clero católico, esse livro fala muito bem sobre o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo a perseguição das igrejas, nós estamos vendo o caos, nós estamos vendo ninguém pode mais se reunir e falar de Jesus. E ele mostra que tudo isso é um engano, que nunca estivemos diante de uma apoteose maravilhosa de bênção, onde Deus, Jesus, vai mostrar a luz para todos aqueles que duvidam da vida espiritual. Nós vamos ter certeza disso. Então ele diz, a morte das igrejas, a decadência das religiões formalistas, não constitui sintoma de crepúsculo, mas, ao contrário, a aurora inicial de um astro que desponta, ou seja, um astro luminoso que é o conhecimento da verdade, porque a verdade vai se estabelecer na vida de cada um de nós. Ninguém pode sustentar mais uma mentira. Nós vemos hoje, a pessoa mente de manhã, de tarde, já pega na mentira. Por que está acontecendo isso? Porque já está chegando o momento da transformação da Terra. E nós somos felizes, meus irmãos, com essa notícia, porque nós vamos ser felizes, vamos viver num mundo maravilhoso. Tudo isso que é mal hoje vai passar, porque o mal não se sustenta. A verdade virá. Nesta hora de perturbação em que nos encontramos, grande combate se trava entre a luz e as caligens, como sucede quando uma tempestade se forma sobre o vale, mas as culminâncias do pensamento continuam sempre imersas no azul e na serenidade. Então, meus irmãos, está aí tudo isso. O Grande Enigma também é outra obra, o tempo é tão curto, a gente para falar tudo isso, eu peço desculpa ter que ler tanto, mas é uma biografia que eu não posso registrar tudo isso no meu pensamento, tem que ler realmente. Então, esta obra, o porquê da existência do homem e a lei do destino são os temas centrais de O Grande Enigma, que nos revela um Deus de justiça, mas também de amor infinito, uma análise do universo em sua harmoniosa e solidária atividade, relacionando fatos físicos a um poder maior responsável por esse equilíbrio. Então, vejam como Leon Denis vem ajudando a nossa doutrina, mostrando muitas coisas que Allan Kardec não mostrou e vem trazendo, fazendo realmente o seu papel que ele veio fazer aqui na Terra. O Porquê da Vida, outra obra magnífica, ele fala uma forma de nos questionarmos sobre religião, vida, morte, sobre o que estou fazendo da minha própria vida. Essa pergunta eu faço todos os dias, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Principalmente quando uma pessoa diz, oi, você não é espírita? Aí é que eu me lembro que sou espírita, porque quantas vezes eu estou longe de ser espírita. Por quê? Porque eu sou mau? Não, meus irmãos. A doutrina espírita nos mostra, claro, que nós estamos em construção, que ninguém é mau. Nós temos essa tendência e viemos aqui para melhorar. Hoje eu sou muito melhor do que eu fui ontem. Amanhã serei melhor do que hoje.
porque isso é a lei do progresso, todos nós estamos contidos nesta lei e ninguém pode escapar. Saber o que realmente estou transformando em mim e quais as pessoas que busco influenciar. Podemos ler como estudo ou apenas um simples capítulo para trabalharmos em nós mesmos. Leon Denis fala sobre essa obra. O problema do ser, do destino da dor. Esse é fantástico. Eu acho que esse é um dos melhores livros de Leon Denis. Ele fala sobre a dor e ele diz nessa obra: se alguém me perguntar por que a dor, eu direi: para polir a pedra, para esculpir o mármore, para fundir o vidro, para martelar o ferro, para enaltecer este ser espiritual que somos, com os raios luminosos, para que o espírito se liberte com a fé raciocinada. Então, por aí, Leon Denis vai falando nessa obra sobre a dor, a função da dor, que nós não conhecemos ainda a função da dor. Quando a dor bate, nós pegamos logo um comprimidozinho, um analgésico e tomamos, não é verdade? A gente já corre da dor. Mas é claro, se Deus colocou na terra um analgésico, nós devemos tomar. Não viemos aqui para dizer para não tomar remédio. Devem tomar remédio, porque é o elemento que nós precisamos hoje. Mas, futuramente, quem quiser abrir uma farmácia, como nós vemos hoje, em cada esquina uma farmácia, vai ter dificuldade, porque a medicina vai mudar. Pode ter certeza, a medicina já está mudando. E essa quantidade de remédio que nós tomamos, naturalmente, um dia não vamos mais precisar. E eu acho interessante que eu estava aqui nessa praça, essa praça aqui do hipódromo, que eu gosto de dar uma caminhada, e nesse dia eu estava tão cansado, eu digo, eu vou tomar sol. Aí cheguei no lugar do sol, sentei e fiquei ali, né? Aquele sol batendo na minha pele, ali no sol quente, as pessoas olhando, esse velho deve estar doido aí nesse sol quente de meio-dia. Nisso já veio um cachorro, aí o cachorro veio, vira-lata, me cheirou, e ali calado para ver qual era dele, né? Aí cheirou, aí olhou para o chão, rodou, deitou nos meus pés, ficou no sol também. Eu digo, esse aí está igual a mim. Me cheirou, viu que eu estou precisando do sol. E ele veio pegar a vitamina D, né? Vitamina D, né, doutor? Natural, de graça, meus irmãos. E não é que eu fiquei bom, que eu estava me sentindo de vou desencarnar hoje, eu pensava. Mas não, aquele solzinho me deu uma energia nova e o cachorro, com certeza, deve ter melhorado também. Então, eram 2 cachorros na praça, eu e o outro, irmãos ali na mesma necessidade de pegar um pouco de energia do sol. Então, o problema do ser destino da dor é maravilhoso essa obra. A morte, o sofrimento e o destino do ser humano, os fatos que nos acontecem, são resultantes de causas independentes das nossas ações? Qual é o significativo do sofrimento? A morte é o fim de tudo? Temos responsabilidade sobre os acontecimentos em nossa vida? Claro que sim, né? Podemos converter a dor em instrumento de educação e progresso? Devemos sim fazer isso. Aqui encontramos as respostas que nos fazem enxergar os aspectos positivos dos fatos que envolvem nossa existência. Então, meus irmãos, vejam que beleza. Espiritismo e arte, isso aqui eu vou pedir licença a vocês, porque minha vida é pintar. Eu sou artista plástico, sou design gráfico, e eu passo o dia pintando com pincel, fazendo obra de arte. E como o espiritismo me ajuda nisso? Como eu tenho aprendido na minha profissão, porque basta pegar um pincel na mão, já vem uma ideia na minha cabeça, que eu não estava nem pensando. Como é que pode? Se eu estou assim, não tem nada, de repente vem, aí eu começo a fazer, por que não bota isso, não bota aquilo? Eu saio mudando o quadro, de repente eu vejo a obra que eu nem pensava que ia fazer. E esta obra, ele fala justamente sobre a arte na visão espírita, e eu não poderia deixar essa oportunidade de passar aquilo que é o meu dia a dia, que é o que eu faço como profissional da minha vida. Então, essa obra aí, Espiritismo e Arte, né? E a Arte. Leon Denis analisa a participação do mundo espiritual na criação artística, revela a missão do Espiritismo como mediador na obtenção de infinitos temas, no mecanismo de inspiração e no procedimento de transmissão da luz divina.
acentua finalmente o importante papel que a doutrina espírita tem desempenhado. Então, isso realmente, na prática do meu trabalho, como na prática do trabalho de um médico, ele sabe que os espíritos estão longe. E eu trouxe aqui alguns fatos que aconteceram comigo, eu peço licença para falar da minha vida, não para me enaltecer, mas para falar de momentos que eu aprendi realmente, que são a maravilha da doutrina espírita que a gente descobre. Então, este rapaz aqui, eu pintei o retrato dele, chama-se Maurício. Ele faleceu num acidente de moto. Era o filho querido de uma amiga minha. Eu conheci ele jovem numa agência de publicidade, publicitário também, como eu. E Maurício vinha já chegando perto de casa, recebeu um trancão que ele estava de moto, e a moto foi diante de uma árvore, ele se esbagaçou em cima daquela árvore, passou 15 dias na UTI, desencarnou, e ali foi um desastre na família, porque a mãe dele até hoje não aceita isso. E eu passei a sonhar com o Maurício, que Maurício me conhecia, e aquela coisa, aquele desejo de fazer um quadro, e eu comecei a pintar esse quadro para dar um presente à mãe dele. E eu pintando esse quadro, Maurício sentia a presença de Maurício. E ele dizia, é muito difícil captar a minha beleza. Eu ficava assim, que coisa, né? Aí começou a dizer, só quem me enxerga naquela casa é Sofia. É um nomezinho assim, é Sofia. E eu sem entender quem era Sofia. Então, tudo aí, terminei a obra, cheguei na casa da mãe dele e disse, eu tenho uma surpresa para você. Fui no carro, tirei. Essa mulher chorava, era como se recebesse o filho na casa dela. E abraçada comigo. Eu disse, olha, ele, gozado, eu pintava, ele dizia, é muito difícil captar a minha beleza. Aí ela bota para chorar mais. Ele dizia isso todos os dias aqui dentro de casa, era uma frase que ele dizia sempre, eu não sabia. Eu disse, olha, ele falou de uma moça chamada Sofia, que era a única que via ele. Sofia? Sofia, vinha cá, lá vem uma gata, era a gata dele chamada Sofia, veja só. Ele dizendo, ele era muito brincalhão, ele dizendo que a gata que enxergava ele na casa, era a única que enxergava ele quando ele ia visitar a mãe. E até hoje esse quadro está lá na parede da casa dessa amiga minha, e ela todos os dias liga para mim e agradece, porque é como voltasse o filho para a casa dela mais uma vez. Aqui é outro, vou acelerar. Esse também morreu no acidente de moto, filho da chefe da minha esposa, que trabalhava na Santa Luzia. Um acidente também, ele trabalhava no CPUR, já estava para se formar como no Exército, né? E à noite comprou uma motozinha para entregar comida, foi atropelado, passou 15 dias, desencarnou, outro transtorno. Eu fui pintar, senti a presença dele, a alegria pedindo que eu fizesse. E quando eu dei à mãe, foi uma choradeira geral, porque a mãe acha que é o próprio filho que chega na hora, porque ali está a energia do rapaz que eu senti na hora que eu estava pintando. Então, veja só, esse rapaz, infelizmente, eu não sei o nome dele, morreu de acidente de moto também. Um casal lá do Centro Espírita, lá de Jardim Atlântico, Missionário da Luz, soube que eu pintava retrato, foi lá na minha casa, morava em Casa Amarela, com o retrato dele. Ó, meu filho morreu de moto, você podia pintar? Eu pintei. Marquei o dia para ir buscar. Quando foram buscar, meus irmãos, que emoção. Eu entreguei o quadro, ele abraçou o quadro, ele e a mulher, e chorava copiosamente no terraço da minha casa, e eu abraçado com ele, chorando também, porque era como se o filho voltasse, e quantas vezes eu pintando esse quadro, eu sentia a presença dele, e a alegria dele de dar um presente à mãe, porque a pessoa morre, mas o desejo de estar próximo dos pais. Este aí todo mundo conhece, Elias Sobreira. Eu pintando esse quadro que me pediram um centro para pintar, estava pintando. A Elias dizia para mim, meu amigo, diminua essa luz, por favor. Meu amigo, diminua essa luz. Ele dizia sempre isso. E eu botei a luz dele e contei esse fato. E é uma frase que ele gostava de dizer, diminua essa luz, como assim, que eu não tenho essa luz toda, ele dizia. Então, vejam só como é impressionante. Esse aqui, eu acho que todo mundo conhece, doutor Edson Queiroz, um médico que recebia doutor Fritz. O filho dele, Rafael Queiroz, muito amigo meu, não conheceu o pai, porque quando o pai morreu, ele era pequenininho. E eu sempre falava sobre o pai dele, e ele tinha uma amizade muito grande comigo. Eu disse, vou lhe dar um presente.
e comecei a pintar e senti a presença deste homem, muitas vezes caluniado por muita gente, porque muitos de nós levantamos a vida dele, os erros que ele teve, e qual de nós não teve erro? Mas quantas pessoas, eu mesmo tenho parente que foi curado por este homem, pelo trabalho magnífico, que vai voltar para concluir o trabalho dele, quem sabe um dia, né? Então, nós estamos aqui para respeitar as pessoas. Este fantástico, que todo mundo conhece, pinta ele, está dentro de um centro espírita que eu fundei aqui em Recife, chamado Fraternidade Espírita, o Amor e Evolução, na sala mediúnica. Quantas vezes, em reunião mediúnica, este quadro olhava para a gente, esse retrato desse espírito maravilhoso que todos nós conhecemos. E esse aí vai desencarnar qualquer dia desse. Isso sou eu pintando meu autorretrato. Então, vejam só. Leon Denis, realmente, é o apóstolo do Espiritismo. E ele veio para engrandecer muito mais a doutrina espírita. E feliz daquele que compreende a doutrina espírita, que compreende a proposta da doutrina espírita, que é a transformação de cada um de nós, a transformação de dentro para fora, ser melhor hoje do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Porque quantas reencarnações nós necessitarmos, vamos ter, pela misericórdia de Deus, e quantas já tivemos e jogamos fora, com as nossas imprudências, com a pouca fé que nós temos, e a doutrina espírita vem nos ajudando. Então, Leon Denis, o desencarne dele no dia 12 de abril de 1927, Leon Denis sofreu um ataque de pneumonia que causou-lhe dificuldades para respirar. Então, aquele homem, desde jovem, pobre, com dificuldade de saúde, e ali, próximo da sua desencarne, já a vida parecia abandoná-lo, mas seu estado de lucidez era perfeito. Com 81 anos, tinha perfeita lucidez. Denis desencarnou às 21 horas do mesmo dia, mas as cerimônias fúnebres realizaram-se em abril. Antigamente, demorava mais tempo para a pessoa, enterrar a pessoa, né? Levar. Sendo sepultado no cemitério de La Salle, na cidade de Tours, região central da França. Então, meus irmãos, nós chegamos aqui nesse momento final da nossa palestra de hoje, que é realmente muito mais coisa nós podemos aprender do que hoje aqui sobre esse homem maravilhoso que está presente ainda na doutrina espírita como nunca, porque depois da morte, muito mais força o Espírito tem. Porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como o grande exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade, eu vos digo, são chegados tempos em que todas as coisas deverão ser restituídas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e nesse instante um coro de anjos aqui se reúne e nos convidam. Irmãos, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e num coro divino derrame vibrações de amor por todos os pontos do universo. Irmãos que amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades de Deus que está no céu, Senhor, 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 e seremos dignos do reino do céu. Esta mensagem, meus irmãos, está na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo.
Volte para os vossos lares de cabeça erguida. A felicidade virá, a paz brotará dos nossos corações, mesmo em meio ao caos, porque é do pântano que floresce o lótus. Nós somos aqueles que renegamos o Cristo, e é chegada a hora de reconhecê-lo como divino pastor. Nós somos livres para pensar e agir, porém a moral deve vir à frente como guardiã do nosso ser eterno. Então, meus irmãos, o que é que nós queremos mais? Que Jesus abençoe cada um de vocês, receba no coração de cada um as vibrações magnéticas do meu coração, agradecido pela atenção de vocês, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, nesse momento tão importante da nossa vida, onde a felicidade virá. A felicidade brotará mesmo em meio ao caos, porque é do pântano que floresce o lótus. Assim dizem os Espíritos. Então, a doutrina espírita está transformando a humanidade. E nós nunca estivemos tão próximos de dias maravilhosos que virão. A aurora de luzes maravilhosas caindo sobre nossas cabeças. E se nós estivermos ligados na doutrina espírita, nós não sentiremos o doloroso processo que estamos passando de transição planetária. Estradas nós vamos seguir ainda, degraus nós vamos ter que subir, pontes devemos atravessar, montanhas devemos subir, mas nunca estaremos sozinhos. Assim como Leon Denis foi avisado do seu guia espiritual, dizendo que estaria com ele até os dias finais da sua vida. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês. E eu devolvo a palavra ao nosso irmão, que dirige o trabalho de hoje, para que ele possa dar por encerrado em nome de Deus. Obrigado, Tawa, por essa mensagem tão grandiosa e que nós avaliamos a doutrina dos Espíritos pelo seu conteúdo, pela sua grandeza, pelo que nos revela, e um dos ilustres seguidores, como Leon Denis, com sua história, e tantas outras que nós temos como exemplo de abnegação, perseverança, e que foram exitosos nos seus trabalhos. Então, vamos pedir ao nosso irmão para que faça a prece de encerramento. Bem, meus irmãos, eu vou largar vocês mais cedo, que eu terminei antes do tempo, mas vamos elevar o nosso pensamento mais do que já está elevado, porque todos nós que estamos aqui estamos com um pensamento elevado pelas vibrações maravilhosas que nós sentimos. Então, vamos aproveitar esse momento de finalização dos nossos trabalhos, da primeira parte, este momento que nos preparamos para o passe magnético, que os bons espíritos que aqui se encontram, nossos guias, protetores, amigos, familiares, nossos amigos espirituais possam aqui, nesse momento, derramar sobre cada um de nós os fluidos maravilhosos, as energias positivas, fortalecendo nossa alma para enfrentarmos o dia a dia, o qual escolhemos nesse mundo de provas e expiações, onde nós passaremos por necessidade própria, por dificuldades para o nosso aprendizado, para a nossa glória espiritual. Então, abençoa, Jesus, cada um de nós que aqui está. Cada um de nós buscando no fundo da alma um desejo de mudanças espirituais, de melhoras materiais também. Abençoa nossos propósitos, Jesus. Abençoa esta casa de oração e trabalho, a qual nos acolhe com muito amor e nos auxilia para que nós possamos voltar para os nossos lares mais fortalecidos para as jornadas que devemos enfrentar no dia a dia. Então, Jesus, que os espíritos aqui presentes possam encontrar em nossos corações a terra fértil, a terra propícia para que a semente caia e ela renda frutos e renda benefícios para todos nós, Jesus. Assim em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, que permite que estejamos aqui agora,
Em nome de Maria Santíssima, nossa Mãe do Céu, nós pedimos permissão para dar por finalizado a primeira parte da reunião de hoje, devolvendo a palavra para o nosso irmão, mais uma vez, dar por encerrado esta parte da reunião. Em teu nome, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Então, os que estão sob tratamento mantenham-se harmonizados, em silêncio, para que sejam beneficiados. Uma boa noite.